Na aula dessa semana, nós vamos falar sobre o compromisso da evangelização e como nós, pentecostais, trabalhamos essa prioridade. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Compromissados com a Evangelização. O texto base que sustenta a aula de hoje se encontra em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo de número 20. Aqui, como de costume, eu apenas vou destacar 2 versículos do texto. Nesse caso, a nossa leitura oficial será baseada no versículo de número 15 e no versículo de número 16. Por isso, mais uma vez eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 16, apenas o versículo 15 e o versículo de número 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, vamos lá? Antes que a gente comece, eu preciso dizer para você que essa vai ser uma aula bem mais objetiva, então ela vai acabar sendo uma aula um pouco mais curta. Mas ela está totalmente baseada na revista. Ah, Manuela, isso quer dizer que você não estava se baseando na revista nas outras aulas? Não, isso apenas quer dizer que não existe nenhuma outra informação que possa ser analisada, não existe um outro caminho que possa ser abordado ou qualquer informação extra. Esse é um assunto bem objetivo, um assunto bem homogêneo, que não vai ter aí grandes observações em cima dela, tá bom? Então, por isso, essa vai ser uma aula mais curta e muito provavelmente ela vai ser tratada, ela vai ser tratada em bloco único, justamente porque ela é uma aula bem direta, assim, não tem muito por onde escapar, tá bom? Então, por isso, essa aula vai ser tratada em bloco único. Para você aí que está se perguntando, essa aula está sendo gravada depois da nossa aula presencial de domingo. Então, para você que não sabe, nós já retornamos às nossas atividades de escola dominical todo domingo, lá na nossa sede, a partir das 9 horas da manhã. Eu e toda a equipe de Escola Bíblica Dominical está lá assistindo, trabalhando, para receber os irmãos aí que estão voltando aos poucos para a Escola Bíblica Dominical. Então, se você se sentir confortável, eu convido você a estar nas aulas presenciais. A dinâmica da aula presencial é completamente diferente da dinâmica de Escola Bíblica Dominical aqui. Aqui, 99% das vezes, eu atinjo todos os objetivos. Lá, geralmente, as discussões levam a gente por outros caminhos que acabam, sim, sendo necessários. A gente acaba tirando algumas dúvidas lá que geralmente aqui ficam, que geralmente não são abordadas e que por aqui fica realmente muito difícil. Então, se você se sentir confortável, eu convido você a retornar comigo todo domingo às 9 horas da manhã, lá no nosso tempo sede, tá bom? Convido você que se sinta confortável a fazer isso, porque realmente a aula flui de uma maneira bem diferente. Confesso que estava com saudade, principalmente nesse último domingo, que nós tivemos uma questão que foi bem abordada e que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá? Já dei os recadinhos, já convidei você a retornar, nada impede da gente continuar aqui. Então, vamos lá. A aula de hoje vai falar sobre a necessidade da evangelização. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a evangelização, ela não foi um conselho. A evangelização, o anunciar do evangelho, não foi uma sugestão. A evangelização, ela foi uma ordenança, tá certo? E se tratando desse critério específico da evangelização, não existe nenhum intermediário na explicação desse conceito de evangelização. O que eu quero dizer com isso?
não existe teólogo, não existe reformador que não tenha compreendido a evangelização como uma ordenança, como um objetivo claro deixado por Cristo antes dele retornar ao Pai. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda a estrutura cristã, toda a cristandade tem como objetivo único e como objetivo claro a evangelização, independente aí da sua doutrina específica. Todas abordam a evangelização como uma prioridade do cristianismo. Tá legal? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é que evangelização não foi algo que alguém mandou, não foi algo que alguém determinou, que um teólogo, que um reformador, que disse, seria legal. Não, é algo que o próprio Cristo deixou claro, que é o quê? Ide. Estou mandando vocês irem, estou sendo imperativo para que vocês possam ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Isso fica muito claro porque uma das funções de Jesus, depois aí do sacrifício, óbvio, era anunciar o reino de Deus, era dizer a vontade de Deus para o homem. E dentro dessa perspectiva, dentro desse ministério terreno, Jesus vai manifestar algumas ações espirituais, alguns milagres que vão deixar bem clara a vontade de Deus de resgatar a humanidade. Se você foi na aula passada que nós falamos sobre cura, eu tentei deixar isso muito claro para você. Essa vontade que Deus tem de resgatar o homem em todas as suas estruturas, em todas as suas perspectivas. Então, aqui não vai ser diferente. Jesus está deixando bem claro, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus manifestou milagres para que o mundo entendesse a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para o homem? Que o homem seja resgatado. Agora, Jesus morreu. E morreu por quê? Jesus precisava morrer porque ele era o sacrifício perfeito. Isso aqui é muito interessante. Isso faz todo sentido quando a gente vai falar do tema evangelização. Quando Jesus morre, se dá como sacrifício perfeito, ele está dizendo, olha, não tem no mundo de vocês, dentro aí da capacidade humana, algo que seja perfeito o suficiente para reconstruir a relação entre o homem e Deus. Então Deus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua vontade de se relacionar com a sua criatura, ele faz o quê? Ele mesmo cria a ponte, ele mesmo cria o relacionamento, ele mesmo oferece o sacrifício para que ele e o homem tivessem um relacionamento. Então, o sacrifício perfeito só poderia ser feito pelo próprio Deus, e é isso que Deus vai fazer através de Cristo Jesus. Não houve mácula na história de Cristo. No ministério terreno de Jesus, não houve uma falha, nenhum fragmento falho houve na conduta de Cristo até durante toda a eternidade e principalmente até o sacrifício. Não houve um erro, por isso Jesus é o sacrifício perfeito. E muitas pessoas perguntam por que Cristo morreu, qual foi a motivação da morte de Cristo. A motivação da morte de Cristo foi o amor de Deus pelo homem, foi o amor de Deus pela sua criação, pela vontade de Deus de se relacionar com o homem. E quando Jesus morre e volta para Cristo, quem iria continuar divulgando, quem iria continuar anunciando essa mensagem de amor, esse evangelho, quem continuaria falando das boas novas que Cristo trouxe para o homem, Que boa nova! Quem vai continuar falando que boa nova é essa? É por isso que a gente tem essa ordenança aqui no versículo de número 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, a expiação não foi limitada como no passado. Ela agora era ilimitada a todo aquele que nele cresce. Manuela, mas
tudo bem, eu sou crente há muito tempo, eu entendo essa mensagem eu me esforço para divulgar esta mensagem, mas e aí? Como é que eu faço isso? Como eu posso transmitir isso? Como eu falo sobre essa mensagem? Como eu transmito essa mensagem? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é evangelho. Evangelho é isso que eu acabei de dizer, é a boa nova. E essa boa nova, ela não se limita só a essa informação de amor, mas ela abrange também a situação do homem. Então, a mensagem evangelística, ela só não anuncia aquilo que é bom, ela também alerta o homem para aquilo que ele faz de errado, para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim também. Por quê? Porque o homem precisa entender, ele precisa compreender dentro, obviamente, da sua capacidade, aquilo que Deus fez por ele dentro da sua realidade. Ele precisa entender, o homem, né? Ele precisa compreender que ele vive uma situação literalmente de vida ou morte. Mas não é uma situação de vida ou morte física, mas uma situação de vida ou morte espiritual. Deus ama tanto o homem que quando ele apresenta o evangelho, né? Quando Cristo apresenta o evangelho, ele faz questão de deixar claro que o homem vive numa condição de pecado, que o homem vive numa condição de horror, de aprisionamento espiritual, que vive numa situação onde ele está desprotegido, né, dos ataques do maligno, e por isso tantas coisas ruins acontecem com o homem. E que o final desse homem, por causa do pecado, que o final do homem, por causa dessas coisas ruins a que ele está sujeito, né, às suas próprias concupiscências, ele vai ter um final de morte. Vai ter um final de morte eterna, vai ter um final de tristeza eterna, vai ter um final ruim por causa do pecado humano. Ele precisa compreender isso. Ele precisa compreender que por mais que ele se esforce, ele não consegue alcançar a perfeição. Ele não consegue literalmente ser bom, porque a todo momento ele está sujeito ao pecado. Ele está sujeito a essa prisão que foi criada por causa do pecado, né? Por causa da desobediência do homem. Então, se você pegar o evangelho, ele apresenta esses dois cenários. O cenário do homem em pecado, o que acontece com o homem em pecado, e o caminho que Deus criou, o caminho que Deus estabelece para que o homem saia desse cenário de morte, desse cenário de pecado, e venha então para o cenário de vida, para um cenário de resgate. Então, a mensagem de Jesus durante todo o seu ministério terreno foi uma mensagem que mostrava a situação do homem e o caminho que Deus criou para que o homem fosse restaurado, para que o homem tivesse a oportunidade de salvação e de se redimir daquilo que estava aprisionando e, consequentemente, o levando à morte e o afastando de Deus. Então, Jesus anuncia isso em todo o seu ministério terreno, mas agora Jesus sobe. E quem vai assumir essa responsabilidade? Essa responsabilidade agora fica à igreja. A igreja, toda a igreja, é chamada a essa responsabilidade. A igreja, eu sei que muitos de vocês já sabem isso, mas é muito importante que isso fique bem claro, porque de vez em quando a gente esquece. A igreja não é o prédio que você vai a todo domingo. Não. A igreja somos nós, de forma individual, nós somos igreja. E nós precisamos anunciar a Cristo. Então, todo crente, todo cristão tem a prioridade, tem a missão, tem como objetivo anunciar, pregar e falar da vontade divina, da vontade divina de que o homem seja resgatado, que o homem seja salvo através do caminho que é Jesus Cristo, né?
Se for fora de Cristo, não existe salvação. Fora de Cristo não existe caminho de redenção. É somente em Cristo, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Cristo é o caminho. Então, essa é a função da igreja. Falar, anunciar que Cristo é o caminho. O caminho para o quê? O caminho para a vida. O caminho para a salvação. O caminho para a libertação. Ah, Manuela, mas teologicamente aonde isso está pautado? Senhores, eu não preciso de teologia para isso. É o próprio Cristo que está dizendo, é o próprio Cristo que está anunciando, é o próprio Cristo que está ordenando a igreja a anunciar o Evangelho, a anunciar a boa nova de redenção, a anunciar o caminho que Deus estabeleceu para que o homem fosse resgatado. Então, toda a prioridade da igreja está baseada na evangelização, no anúncio disso tudo que a gente falou até agora. E é a partir daqui que a gente entra em outras questões, principalmente dentro da questão do ganhar almas, que é bem interessante, por sinal, e que foi trabalhado dentro da Escola Bíblica Dominical nesse domingo. A evangelização, ela é um ato de comunicação. E a palavra de Deus deixa muito clara que todo ganhador de almas, ele precisa ser sábio. O homem sábio ganha almas. A expressão ganhar almas é uma expressão presente na Bíblia, é uma expressão que é muito utilizada dentro das nossas igrejas em geral. Não é uma expressão errada. Se ganha almas, tá certo? É uma expressão que está ali, está presente. Mas tem uma característica. O homem sábio ganha almas. Então aqui fica bem claro que existe um grupo que ganha almas. Mas, Manuela, você falou que todo mundo tem que falar, todo mundo tem que anunciar. Sim, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que anunciar. Só que existem os ganhadores de almas, aquelas pessoas que são chamadas especificamente para aquilo. São os nossos evangelistas, né? Aquele que tem o dom da evangelização, né? O dom desse anúncio. Só que esse evangelista, ele também precisa entender, ele precisa compreender que o fato dele arrematar, né? O fato dele ser aquela pessoa que ganha, não anula o processo até chegar a esse arremate. Não anula o processo que é feito, né, para que aquela alma finalmente se renda a Jesus através do instrumento que o evangelista é. E isso é um ponto importante, porque dentro da aula isso ficou muito claro, porque tem algumas pessoas que entendem esse ganhar almas como uma obrigação. E tem gente que trabalha esse ganhar almas quase que como um jugo. De vez em quando isso acontece. Quando, na verdade, o ganhar almas é um objetivo, mas é o objetivo também final de um grupo específico, de um grupo sábio que tem essa habilidade para ganhar almas. Toda a igreja deve ganhar almas? Sim, toda a igreja deve ganhar almas. Toda a igreja deve anunciar a Cristo. Toda a igreja deve anunciar a Cristo. Já disse, é uma obrigação à igreja e nós individualmente somos igreja. Mas existem aqueles que realmente são sábios, têm o dom e precisamos ter esse dom e buscar esses dons para ganharmos almas. A expressão ganhar almas tem o sentido de atrair para o Evangelho, porque na verdade quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Na verdade, quem ganha é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumentos desse objetivo, instrumentos usados para cumprir esse objetivo. Então a gente precisa entender que todos nós
falamos de Cristo. E uma das melhores coisas para a gente falar de Cristo, um dos maiores transmissores desse anúncio é o nosso testemunho. E o testemunho, quando se fala de uma evangelização local, ela é a maior das pregações evangelísticas. Por quê? Testemunho é comportamento. Testemunho é como eu me comporto. Testemunho é como eu me relaciono. Qual é a minha intenção ao me relacionar? Testemunho é a primeira leitura que alguém faz sobre mim como cristão. Então, quando a gente fala, e aqui a revista vai dividir entre evangelização local, né, e evangelização transcultural, né, ou seja, externa entre outros países, ela aborda esse tipo de coisa. A questão do testemunho, a questão do tratamento. Nós somos a primeira leitura que é feita a respeito do Evangelho. Nós somos a primeira leitura feita a respeito daquilo que Cristo é. Então, as pessoas podem saber de Jesus, As pessoas podem conhecer a história de Cristo, mas é um seguidor de Cristo que apresenta a Cristo aos outros. E eu posso manifestar o meu testemunho de várias maneiras. Eu testemunho a Deus, sobre Cristo, quando eu sou zeloso pela igreja, pelo ensino e pelo bom andamento. Eu dou testemunho quando eu não falo palavrão, quando eu preservo a minha vida, quando eu cuido da minha casa, cuido da minha família. Eu dou testemunho quando eu não procuro encrenca, quando eu não falo mal dos outros, quando eu não faço fofoca, quando eu não puxo o tapete de ninguém. Tem vários detalhes que, querendo ou não, são as primeiras coisas lidas pelo outro sobre aquilo que é verdadeiramente o Evangelho, sobre aquilo que eu digo professar. Então, evangelizar começa com o meu comportamento, começa com as minhas atitudes, começa com aquilo que eu professo dentro e fora da igreja, como eu me comporto dentro e fora da igreja. Isso também faz parte do processo de evangelização. Então, ganhar almas, até você chegar ao ápice de ganhar almas, existe todo um processo por trás. O processo do você ter um bom comportamento, do você falar do amor de Cristo, do você colocar a semente, esperar aquele processo que às vezes é muito longo, que às vezes é muito difícil, às vezes a terra não é boa o suficiente, mas você precisa continuar insistindo para que o Espírito Santo de Deus possa vir, dar o crescimento. E quando chegar a hora, o servo chamado, o servo convocado, venha lá e corte os frutos e ganhe, resgate aquela alma para Cristo. Então, ganhar almas, todos nós devemos ganhar almas? Sim. Essa expressão é uma expressão correta? Sim. Mas entendendo que quem faz isso é o homem sábio. Não é todo mundo que ganha almas, mas todos nós temos a obrigação de plantar a semente. Evangelização não acontece de uma hora para outra. Com certeza, até que você se convertesse, alguém precisou falar do amor de Jesus para você. Você precisou ouvir uma música, uma pregação, passando perto de uma igreja. Você precisou que algo chegasse até você primeiro. O comportamento de alguém diferenciado, a forma de falar de alguém, essa é a semente. Ganhar almas ganha o homem sábio, mas a semente precisa ser propagada por toda a igreja. Isso precisa ficar bem nítido nas nossas observações quanto à evangelização.
E quando a gente fala de missões, saindo um pouco, né, do nosso dia a dia, saindo um pouco da nossa realidade, quando a gente fala de missões internacionais, né, isso também precisa ser levado em consideração. A gente precisa tomar muito cuidado para não ofender o outro, seja no local, seja no transcultural, seja na nossa vida como cristão. A gente precisa ter muito cuidado para não ofender o outro. Nem sempre a gente consegue, né? Porque somos humanos e imperfeitos. Mas a gente precisa ter esse cuidado. E quando a gente sai daqui e vai para uma cultura diferente, né? A gente vai para uma cultura completamente com hábitos, né? É cultura, né? Cultura é hábito. Com hábitos muito diferentes dos nossos, a gente precisa demonstrar o nosso carinho, a gente precisa demonstrar o nosso testemunho conhecendo a cultura do outro. Então, por exemplo, eu não posso usar decote na Arábia Saudita. Então, eu estou indo lá para evangelizar. Como é que eu começo atraindo? Começo atraindo respeitando a cultura do outro, sabendo que chegar lá eu não posso usar um determinado tipo de roupa, eu tenho que usar uma roupa adequada, um tipo de vestimenta adequada, usar um tipo de vestuário, um tipo de linguajar adequado para que eu possa me aproximar. E daí, dessa aproximação, a gente começar a plantar as sementes, até que chegue o momento apropriado da colheita daquela semente que foi plantada. Então, existe um cuidado enorme com a evangelização. Evangelização não é só falar Jesus te ama, pronto e acabou. Não. Existe um comportamento, existe um testemunho, existe pequenas coisas para atrair alguém ao Evangelho, para atrair alguém para o Evangelho. E a gente só consegue isso com um relacionamento com Deus, com um relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que nos orienta. Hoje em dia, e a revista vai trabalhar isso, hoje em dia a gente tem algumas dificuldades. A igreja hoje, ela se esquece dessa prioridade, se esquece desse objetivo. Evangelistas hoje não estão mais preocupados com isso. Ou só se preocupam com isso quando temos grandes eventos. Grandes eventos são bons, são excelentes, são importantes. Mas o evangelista, principalmente, já que ele é o que foi chamado para isso, ele precisa compreender que o tempo todo ele precisa estar atento a cumprir o seu chamado. Ele precisa o tempo todo estar ligado para que ele possa dar o testemunho adequado para atrair para o Evangelho, para chamar ao Evangelho. O que usamos como atrativo é a nossa diferença, o nosso compromisso com Deus e não com o mundo. E quando a gente fala de trabalho, a maior dificuldade hoje para a igreja definitivamente são trabalhadores qualificados para esse ministério. Trabalhadores e membros qualificados a seguir esse objetivo, a cumprir esse objetivo. E qual é o objetivo? De falar da salvação de Deus até os confins da terra. Manuela, por que isso hoje é uma dificuldade? Hoje, e isso foi levantado na aula de escola bíblica dominical, e que me perguntaram assim, eu acabei fazendo uma pergunta sobre isso, se existia dificuldade, e me responderam que não existia essa dificuldade, porque a palavra do Evangelho era o suficiente. Realmente, a palavra do Evangelho, ela é o suficiente, a palavra é o suficiente, Jesus é o suficiente, isso sem dúvidas é o suficiente. Só que a igreja precisa entender que ela foi chamada para anunciar. E hoje em dia, ao mesmo tempo que está mais fácil falar desse evangelho, está mais difícil. Porque quantos de nós querem abrir mão do nosso conforto? Quantos de nós querem abrir mão da nossa cultura, né? Dos nossos próprios hábitos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios costumes, para levar essa mensagem até os confins da terra? Quantos de nós trocariam os nossos ar-condicionados Splinter para sair daqui e ir para o meio do mato,
sentar em tronco de madeira e dar aula de escola bíblica dominical ou de falar do amor de Deus? Quantos de nós sairíamos daqui para ir numa Coreia do Norte, para ir no Afeganistão falar do amor de Deus em meio a um cenário de guerra? Então hoje a gente tem dificuldade? Muita dificuldade. E a maior dificuldade somos nós mesmos. Nós mesmos que não damos o nosso testemunho, nós mesmos que não temos essa preocupação do cuidado com o outro, de atrair o outro, e muitas vezes acabamos utilizando uma expressão que é nossa, né, de ganhar almas apenas para contabilizar números nas nossas cadernetas. Isso é preocupante. É aí que está a nossa dificuldade. A dificuldade de nos desprendermos de nós, das nossas humanidades, e nos dispusermos a fazer pelo outro, a literalmente a servir ao outro e servir a Deus, anunciando que há um caminho de resgate, que há um caminho de mudança, que há um caminho de vida. Será que a igreja hoje realmente ela está comprometida com o evangelho, com a evangelização, com essa anunciação daquilo que Deus deseja para o homem, para aquilo que Jesus fez na cruz para o homem? Será que nós estamos realmente motivados ou estamos tendo a motivação correta para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho de Cristo? A nossa maior dificuldade hoje como evangelistas, como anunciadores da palavra de Deus, como representantes de Cristo, é justamente nos anularmos, renunciarmos a nós mesmos para falar do amor de Deus, para anunciarmos esse caminho de vida que é Cristo Jesus. Então vamos lá, para encerrar aqui já nessa conclusão. Essa aula foi bem mais rapidinha, não teve muita coisa assim, muita coisa a mim acrescentar, mas vamos para a conclusão. A evangelização, ela é baseada em algumas coisas. No nosso comportamento, na compreensão da mensagem, na submissão ao Espírito Santo de Deus. São 3 coisas importantíssimas para que a evangelização ela tenha efeito. A evangelização não é um tópico teológico, não é um tópico reformador, ela é um tópico bíblico, ela é uma ordenança do próprio Cristo à igreja, e ela deve ser objetivo prioritário da representante de Cristo na terra, que é a igreja. Nós, como pentecostais, precisamos entender essa submissão ao Espírito Santo e respeitar os processos de evangelização, desde o nosso comportamento até o trabalho realizado anteriormente, até que o homem sábio, o ganhador de almas, resgate para Cristo, para Deus, aquele que precisa se converter, aquele homem ou aquela mulher que precisa ser resgatado do pecado. A evangelização hoje é uma necessidade, porque o homem precisa de cura, de salvação e principalmente de saber que há libertação. A evangelização não é uma obrigatoriedade só do evangelista ou do ganhador de almas, mas é uma obrigação de toda a igreja, no seu sentido de pessoa individual, de transmitir, falar da palavra de Deus. Nós podemos não ser aqueles que colhemos o resultado, mas com certeza todos nós devemos ser aqueles que plantam a semente.
Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Verdadeiramente essa aula foi uma aula muito objetiva, ela é uma das menores aulas que eu já dei até agora. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, por favor, deixe a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Ou se você é da nossa igreja, deixe a sua pergunta lá no meu WhatsApp. Você sabe como me achar, tem como me encontrar. E aqui eu deixo mais uma vez o convite. Se você já se sente confortável, por favor, retorne às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical todo domingo, às 9 horas da manhã. Eu vou estar lá com toda a equipe de Escola Bíblica Dominical aguardando você. Nesse momento a gente ainda não está dividindo em classes, só a juventude e as crianças. Os adultos têm aula comigo, tá bom? Eu aguardo você lá, espero o seu retorno. Caso você seja nosso visitante, seja muito bem-vindo desde já. E eu fico aqui aguardando vocês até a próxima aula na próxima semana. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, um excelente restante de semana e até a nossa próxima aula de Escola Bíblica Dominical. Tchau!